Olá, queridos alunos, queridas alunas, vamos a mais uma aula de História. Hoje continuamos falando sobre a Roma Antiga. Primeiramente, então, vamos falar sobre as consequências da expansão territorial do Império Romano. A expansão territorial transformou profundamente a cidade de Roma. Os lucros de guerra e os tributos pagos pelos povos vencidos enriqueceram a cidade, que recebia cada vez mais pessoas e produtos de todos os municípios e províncias. Além disso, novas construções foram erguidas em Roma, como aquedutos, pontes, templos e banhos públicos. A obtenção de terras e de escravos, capturados entre os povos conquistados, levou ao surgimento de grandes propriedades escravistas, que produziam principalmente vinho e azeite. Os escravos, eles podiam ser vendidos, alugados e até mesmo mortos pelos próprios donos. Os filhos de escravos também não nasciam na condição de escravos. À medida que o número de prisioneiros de guerra aumentava em Roma, os escravos também começaram a fazer parte da vida urbana, realizando tarefas domésticas ou trabalhos em oficinas como artesãos. As conquistas possibilitaram ainda a formação de um novo grupo social, os cavaleiros, plebeus, que enriqueceram com as cobranças de impostos, a atuação em cargos públicos e a exploração econômica de áreas conquistadas. Alguns desses plebeus enriquecidos, assim como os membros das elites conquistadas pelos romanos, conseguiram participar do Senado e chegar ao cargo de cônsul. Surgiu assim a nobilitas, uma nova aristocracia romana, reunindo as antigas famílias patrícias e os novos ricos, nascidos em Roma ou vindo de outras regiões da Itália. Bom, vimos, que em Roma existiam muitos escravos. E esses escravos, assim como os plebeus, também promoveram várias revoltas no mundo romano. As primeiras revoltas ocorreram na Sicília entre 136 a.C. e 132 a.C. Porém, a mais famosa delas ocorreu em 73 a.C., em Capua, no sul da Península Itálica. Segundo relatos da época, a revolta foi liderada por Espartaco, um escravo gladiador. A princípio, a rebelião reunia apenas escravos gladiadores. Porém, aos poucos ela ganhou a adesão de plebeus, desempregados e outros escravos. Após mais de 2 anos de combates, os rebeldes acabaram sendo vencidos pelas forças romanas. Espartaco foi morto e cerca de 6.000 sobreviventes acabaram sendo crucificados, uma prática muito comum no Império Romano. As conquistas territoriais, elas possibilitaram o acúmulo de muitas riquezas em Roma, mas também resultaram no aumento do número de pobres na cidade e no campo. Como a oferta de escravos era grande na Península Itálica e na Sicília, o número de plebeus sem trabalho cresceu. Nas cidades, um ambiente caótico de criminalidade, fome e doenças revelava o outro lado da prosperidade romana. Enquanto patrícios e alguns plebeus eram ricos, a criminalidade, a fome e a doença assolava principalmente plebeus que não tinham emprego. Somente os patrícios e alguns plebeus enriqueceram com a expansão, não foram todos os romanos, apesar de que muitos deles foram utilizados nas guerras de expansão, mas quem lucrou foram os patrícios e alguns plebeus. Os pequenos agricultores, por sua vez, ficaram cada vez mais pobres, pois, ao retornar das guerras de conquistas, encontraram suas propriedades tomadas. Dessa forma, muitos deles se deslocavam para as cidades à procura de trabalho. Diante dessa situação, Tibério Graco, eleito tribuno da plebe em 133 a.C., propôs várias medidas para tentar conter a crise que se agravava em Roma, especialmente entre os plebeus empobrecidos e os camponeses. Uma das medidas estabelecidas
foi uma ampla reforma agrária que limitava o tamanho das propriedades rurais e distribuía terra aos camponeses pobres que lutavam nas guerras. Apesar de ser aprovado pelo Senado, a proposta teve forte resistência das elites. Assim, em uma rebelião liderada pelos patrícios, Tibério acabou sendo assassinado. 10 anos depois, as ideias de Tibério sobre a reforma agrária foram retomadas por seu irmão, Caio Graco, também tribuno da plebe. Ele propôs ainda estabelecer a cidadania romana aos povos aliados da Península Itálica. A resistência às suas propostas foi geral. Temendo ser assassinado por seus inimigos, ele acabou determinando que um escravo o matasse. Com as constantes guerras de conquista, o exército romano se fortaleceu politicamente, se profissionalizou. Os novos soldados eram mais ligados aos seus generais, pois deles recebiam terras, escravos e objetos saqueados. Nesse cenário, líderes militares começaram a ganhar popularidade e poder político. Foi o caso então do general Júlio César, que soube manipular a situação para formar o primeiro triunvirato. Tratava-se de um acordo pelo qual Júlio César e outros 2 generais, Pompeu e Crasso, comprometiam-se a se auxiliar mutuamente para monopolizar o poder de Roma. Com a morte de Crasso, o triunvirato chegou ao fim. E aí começou uma disputa pelo poder entre Júlio César e o seu o outro, né, do triunvirato, Pompeu. Isso fez com que acontecesse uma verdadeira guerra civil, resultando então na derrota de Pompeu e na vitória então de Júlio César, que foi declarado ditador pelo Senado. O que era ditador, né, na República Romana? O ditador era um magistrado nomeado em situações extraordinárias, como guerras ou revoltas internas, por exemplo, e tinha mais poder que qualquer outro magistrado, podendo tomar decisões, em alguns casos, sem consultar o Senado. No governo, ele atuou com grande habilidade, anistiou os inimigos, reformou a administração pública e atendeu a várias demandas sociais. Apesar da popularidade, em 44 a.C., Júlio César foi morto a mando dos senadores que temiam o retorno da monarquia. Após a morte de Júlio César, outro triunvirato foi formado, composto pelos generais Marco Antônio, Otávio e Lépido, todos seguidores de Júlio César. Depois de uma luta sangrenta entre exércitos rivais, Otávio acabou vencendo Marco Antônio e, a partir daí, né, desta vitória, Roma deixa de ser uma república e passa a ser um império, porque Otávio se autoproclamou imperador de Roma. Isso aconteceu em 27 a.C. e, né, o surgimento do império, então, marca o fim da República Romana, né, e a volta da monarquia no império, agora império, né, romano. Então é isso sobre este assunto. Façam atividade, coloquem as atividades em dia e até a próxima aula.